Ó bondoso, santíssimo, glorioso, eterno e onipotente Deus, nosso Pai Celestial. Chegamos na Tua presença, Pai, na Tua Santa Igreja, com gratidão em nossa alma, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos diante do Senhor e podermos prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor, ó Pai. E é o que nós começamos a fazer nessa hora santa de oração. Prestamos a Ti, ó Pai bendito, a nossa adoração sincera, o nosso louvor, a nossa glorificação e a nossa gratidão, também ao Teu Santíssimo Espírito, que é autor de todas as obras nessa terra realizada, Pai, em Teu Santíssimo nome, e também é a fonte de toda a sabedoria, de toda a virtude, de todo o poder que emana nos céus e na terra, em favor dessa criatura humana, em favor principalmente dos Teus filhos. Por isso nós Te adoramos, ó Pai, ao Teu Santíssimo Espírito, e adoramos também a Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E se hoje nós estamos aqui reunidos na Tua Santa Igreja, é porque o Senhor Jesus deu a Tua vida, pagando os nossos pecados, e selando também a Tua doutrina com o Teu sangue, dando um valor eterno a essa doutrina, e também assim nos dando vida e paz ao nosso espírito. Adoramos também a Senhora, a Mãe Maria Santíssima, porque sabemos e cremos e confiamos que a Senhora sempre está conosco, todos os dias de nossa vida, ajudando a Santa Avó Rosa, para poder guardar e amparar esse povo. Por isso a nossa adoração sincera à Senhora, Santa Mãe do nosso Senhor e Mãe do povo de Deus. A Senhora também, ó Santa e bendita Avó Rosa, nessa hora em que Tua Igreja se reúne, não só nós que aqui estamos, mas diversas de outras congregações que se reúnem e também que já se reuniram, prestamos à Senhora a nossa adoração sincera, a nossa glorificação e a nossa gratidão por ter nos dado essa gloriosa oportunidade de pertencermos a uma igreja poderosa, conhecedora dos mistérios dos céus e do Evangelho do Reino dos Céus, dando-nos assim ao Teu povo consagração, santidade e virtudes, para que nós possamos sermos sempre vencedores. Adoramos também ao Senhor, Santo Irmão Aldo, porque o Senhor sempre foi para nós como um Pai, um profeta do nosso Deus bendito, que nos dirigiu como um forte mão segura, durante 44 anos do Seu ministério aqui nessa terra. Nós Te agradecemos muito pelos sábios ensinos e conselhos que o Senhor nos deu, para podermos assim continuar trilhando nesse santo caminho, de justiça, de amor, de fé e de bondade, como Deus quer, como Jesus quer, como a Santa Avó Rosa pediu ao Senhor, para que o Senhor nos guiasse. Por isso a nossa adoração, a nossa gratidão sincera ao Senhor, e também a todo o poder celestial do nosso Deus bendito, formado pelos santos e pelos anjos, que integram o poder celestial. Por isso nessa hora também, ó bendita e Santa Avó Rosa, entrego esta reunião em Tuas santas mãos, rogando a Senhora, ao Santo Irmão Aldo, a Mãe Maria Santíssima, que nos abençoe em todo o transcorrer da reunião, nos ajude, dê inspiração, dê entendimento da palavra, da doutrina, a todos os irmãos também, para que possam ser alimentados no Espírito, fortalecidos na fé, no amor e em todas as virtudes, e compreendam a necessidade de se santificar, de se unir ainda mais em espírito e verdade, para podermos ser assim sempre um povo vitorioso. Ajuda-nos, pedimos essa graça dos céus, em nome de Deus o nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, e tudo seja para a honra e glória de todo o poder celestial, e também para o aperfeiçoamento moral e espiritual de todo o nosso povo, hoje e sempre, a nossa gratidão sincera. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, intitulado Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é
para nós muito estímulo, honra, prazer e alegria. São maravilhosas salvação da presente geração, e nós temos a honra de ver o poder da consolação.
Rosa, rainha dos céus, adoramos-te com muita alegria, nossa vida em tuas mãos entregamos todo nosso amor. À Senhora dedicamos, a ti, ó Santa Rosa, nós veneramos. Reverentemente a Deus te entregaste, a fim de servi-lo, um voto fizeste. Iniciaste teu ministério com amor, nasceste para ser o havendo sido por Deus predestinada a servir a Jesus como serva dedicada. Agora e para sempre és consolador. Milhares de almas tens ajuntado, este povo
apostólico para os céus preparado. Mãe poderosa, recebe o nosso
Estimados irmãos, agora nós temos mensagens preciosas no boletim da igreja, que a direção colocou em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a fim de poder alimentar o nosso espírito, na fé, no amor e em todas as virtudes do Espírito Santo do Pai, para que haja uma perfeita unidade de espírito entre todo o povo apostólico, e a igreja a cada dia chegue mais e mais a ser para a honra e glória do nosso Deus bendito e do seu reino. Essa é a finalidade dessas mensagens: unir a igreja, unir o povo na mesma fé e no mesmo amor, santificando também a nossa alma. Por isso, colocou aqui no boletim, primeiramente, um testemunho muito precioso, que muito fortalece a fé em nossos corações, dando provas do poder de Deus que está com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, atuando sobre esta igreja apostólica. Eu vou ler para os irmãos tomarem conhecimento do testemunho, do grande poder da Santa Avó Rosa e também do Santo Irmão Aldo. Assim testemunhou em sua carta datada de 12 de maio de 2017, a nossa irmã Josiane Ferreira Milheiro, residente em Curitiba, no estado do Paraná. No ano de 2014, contou ela, eu morava em Colíder, no estado do Mato Grosso, quando comecei a ter hemorragias e muita dor no ventre,
e na região do quadril e fui fazer alguns exames médicos. Ao verificar o resultado do último exame, o médico me disse que constatou um começo de câncer. Vim para a cidade de Curitiba, do estado do Paraná, e fiz exames mais detalhados e constataram 3 manchas no meu útero. E o médico medicou e deixou em observação. No mês de junho, participei da Santa Comunhão em nossa congregação de Sinop, no estado do Mato Grosso. E no momento de tomar a Santa Comunhão, eu e meu esposo pedimos com muita fé a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que intercedesse por nós e em meu favor. E na outra semana levei novos exames ao médico, e ele, ao vê-los, me disse: mas aqui nos exames não tem nada, porém eu vou examinar. E após as verificações, me disse admirado: você fez alguma cirurgia recentemente? Perguntou o médico à nossa irmã. Eu lhe respondi que não. Daí ele me disse: interessante, porque no lugar das manchas tem 3 cicatrizes recém-formadas. Portanto, você não tem mais nada, mas só que não vai ter mais filhos, disse o médico. Pode voltar para a sua cidade, pois você está curada. No mês de maio, continuou contando a irmã, no dia das mães, eu e meu esposo participamos da Santa Comunhão em nossa sede em São Paulo. E pedi em oração à Virgem Maria, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que eu queria muito ter mais um filho. E após ter decorrido 2 meses, descobrimos que a tão desejada gravidez se realizou. E eu e meu esposo, sempre com muita fé e confiantes nestes santos poderosos, ao completar 8 meses de gravidez, dei à luz a uma menina, forte e saudável, e lhe demos o nome de Carine Beatriz, que hoje tem 3 meses de vida. Não tenho palavras para agradecer a Jesus, à Virgem Maria Santíssima, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por essas tão grandes bênçãos que alcançamos em nosso viver. Aí está, irmãos, um poder muito grande, um testemunho maravilhoso para poder dar provas também, porque o testemunho, os milagres realizados não só é para socorrer a vida dos necessitados que são fiéis a Deus e merecem e clamam e suplicam da graça de Deus através dos seus santos, mas também para provar o poder que está sobre o povo de Deus, que é o poder de Deus, que é dado à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, para manifestar esse poder na vida de tantos quantos merecem e suplicam, necessitam dessa ajuda e desse socorro dos céus. Por isso, esse é o poder, a nossa disposição. Se merecermos, se confiarmos, teremos, sempre teremos esse poder em nosso favor. Agora nós temos uma mensagem muito preciosa ao coração do povo apostólico, que fala a respeito da união e da santificação. É algo muito necessário, muito preciso à igreja, principalmente nesses dias em que enfrentamos grandes lutas constantemente, e acontece ainda alguns casos de desunião, de desobediência entre o nosso povo, porque se não fosse dentro da igreja, ou melhor, dentro da igreja, entre o nosso povo, não precisaria tanto ser falado.
É necessário falar porque temos sempre novos adeptos, temos sempre crianças que vão crescendo, precisam obter esse aperfeiçoamento espiritual, esse conhecimento da doutrina também. Mas também, e principalmente, porque de quando em quando incorre ou acontece alguns casos de desunião e de desobediência. Então eu vou ler a mensagem para os irmãos entenderem. A base da vitória de nossa igreja é a verdadeira união e a santificação de todos os apostólicos. Irmãos e irmãs apostólicos, a base de toda a vitória dessa igreja veio dos céus. E segundo os planos de Deus, o Pai, é a santificação e a verdadeira união do seu povo. Procure entender a oração que Jesus fez ao seu Pai, momentos antes dele ser preso e depois crucificado. Jesus orou ao Pai dizendo assim, uma das suas palavras, um trecho das suas palavras foram esses: Pai, que eles, ou seja, o teu povo, sejam uma só pessoa, ou seja, uma união tão perfeita que todos sejam iguais ao Pai e ao Filho, na santidade e na perfeita união. Assim como tu, ó Pai, disse Jesus, está em mim e eu em ti, também eles, o seu povo, sejam um em nós, todos unidos igual ao Pai e a Jesus. A fim de que o mundo creia que tu me enviaste, ou seja, creiam que Jesus voltou nestes dias em espírito para preparar o Espírito Consolador da sua gloriosa promessa, que é a Santa Vô Rosa. Prestem bem atenção nestas palavras de Jesus e nas explicações que estamos lhes dando para o perfeito conhecimento desta nossa mensagem sobre a união do povo de Deus e na santificação de cada apostólico. Pois, se não houver esta perfeita união e santificação que Deus o Pai e Jesus nosso Senhor estão pedindo à igreja há tanto tempo, há muito tempo para todos nós, povo apostólico, através da Santa Vô Rosa e do Santo Irmão Aldo, não terão direito à vida eterna e às bênçãos preciosas para o viver de cada apostólico aqui na terra. Vejam então as consequências desagradáveis da desunião e da falta de santificação na vida de alguns. Portanto, a nossa igreja, com seus preciosos ensinamentos, é justa e não engana a ninguém. Cada um examine a sua vida e lembre-se do aviso que Jesus fez no passado e continua fazendo através da Santa Vô Rosa, do Santo Irmão Aldo e da nossa Santa Igreja Apostólica, quando ele disse: vigiai e orai, pois não sabeis a hora e o dia da tentação. Isto é, a hora que do perigo e da cilada do inimigo. Saibam todos o poder do mal, que é formado por um número incontável de espírito da maldade. Conforme São Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8 a 9, nos ensinou. Disse São Pedro ao povo apostólico do passado, que serve para o povo apostólico do presente esses ensinamentos. Sede sóbrios, isso quer dizer, sede moderados, cuidadosos e vigilantes, disse São Pedro, pois o inimigo de vossas almas e vosso adversário andam em derredor de vós, bramando como um leão que ruge, procurando alguém, ou seja, que não é cuidadoso e nem vigilante, para perceber o perigo, para devorá-lo, ou seja, para atacá-lo, para dominá-lo. Dominar a pessoa que é imprudente, não é vigilante. Porém, disse São Pedro, resisti-lhe firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade no mundo. Mas, depois de terdes sofrido por um pouco, Deus o Pai e todos os seus santos poderosos vos há de aperfeiçoar, vos fundamentar com toda a graça dos céus.
É o que estão fazendo Jesus, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, nosso Santo Irmão Aldo e todo o poder celestial. Prezados irmãos e irmãs, aceitem este aviso solene que lhes fazemos em nome de Deus o Pai e desses santos poderosos. Sejam unidos na família, no lar, no trabalho, na escola e principalmente na igreja, como apostólicos, como membros da igreja, como obreiros, pastores, regentes, músicos e coristas, para o vosso bem e por amor à nossa igreja, pois só serão vitoriosos a cada dia se houver a união perfeita entre todos e a santificação de vosso viver a cada dia e do vosso lar, confiando sempre nesses preciosos ensinos do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, que são vida e salvação para a sua alma e felicidade e paz para o seu viver. Que Deus, o Pai, vos conceda toda a sabedoria para entender esta mensagem, que é um aviso solene para todos nós apostólicos e para todos os que estão crendo na mensagem de nossa igreja. Aí está. Uma mensagem muito importante à igreja, porque visa, como os irmãos puderam ouvir aqui, unir a igreja, unir o povo e santificar-nos ainda mais, santificar todo o povo apostólico, exatamente porque essa foi uma determinação divina do nosso Deus para a vitória da igreja. Por quê? A igreja só pode ser vitoriosa se o povo for santo e unido. É primordial isso. Essa santificação e essa união. Sabendo disso, foi que Jesus orou ao Pai e pediu a Deus para que houvesse essa união, que houvesse essa santificação do povo dele na terra. E o povo dele na terra hoje somos nós, povo apostólico, povo do Consolador e do Santo Irmão Aldo. Por isso é preciso haver essa unidade de espírito. O que é haver uma unidade de espírito na igreja? É todos ter os mesmos sentimentos bons no espírito, sentimentos de amor, sentimentos de misericórdia, sentimentos de bondade, sentimentos de compaixão, de perdão, de justiça. Isso é que santifica o povo, isso é que traz uma unidade de espírito. É como eu disse ontem, se um é bom, o outro tem que ser bom também. Se um tem misericórdia do outro, o outro também tem que ter misericórdia do outro. Ter compaixão daqueles que sofrem, ser caridosos para poder ter a vontade no Espírito de ajudar as outras pessoas, ser mansos, ter paciência, compreensão, para poder entender a fraqueza do outro. Tudo isso é virtude, virtude do Espírito de Deus. E nós nascemos de quem quando nos batizamos? O Espírito de Deus. Nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, que a Santa Avó Rosa nos deu essa unção, para podermos possuir essas mesmas qualidades no Espírito. Então, se nós somos nascidos do Espírito de Deus, é natural que hajamos como os santos e como os anjos dos céus. Ou seja, sejamos unidos, sejamos perdoadores, sejamos pacificadores, sejamos mansos e humildes de coração. Esses herdarão os céus, disse Jesus. Esses herdarão os céus. Por isso que não pode haver briga, não pode haver desentendimento, não pode haver política, não pode haver desunião. E o povo não pode se dar também aos caprichos da vida, para poder se dar aos costumes mundanos, a ir em lugar que não pode ir, que não é conveniente ao povo de Deus, ver o que não pode se ver na internet,
enfim, em outros lugares, em jornais, em rádio, não pode escutar coisas profanas que não são bom, porque isso tira a santidade do Espírito da gente, e tira nós da comunhão com Deus. Por isso é que disse aqui, num trecho da mensagem, que quem não se santificar e se unir a Deus, aos seus santos, e uns aos outros, sendo amigos e ajudadores uns dos outros, não herda os céus, não herda. Nós nunca dizemos nessa igreja, desse púlpito e de púlpito nenhum das nossas congregações, que poderia sentar aí, orar, louvar a Deus, glorificar a Deus, ou cantar, ou pregar, ou servir no ministério, que herdariam os céus, sem se santificar, se unir e se consagrar. Aqui disse, nunca enganamos a ninguém. Antes, nós ensinamos, nós mostramos como se santificar, como se unir, como viver em paz, uns com os outros, no seu lar, no trabalho, na escola, com a sua vizinhança, enfim, como irmandade, como obreiros. Tudo isso é importantíssimo para a vitória da igreja, porque essa foi uma determinação de Deus, o nosso Pai. Através de Jesus, Ele mostrou a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que Ele queria a igreja buscando essa santificação e esta união, para poder herdar os céus, para serem vitoriosos, para serem abençoados. Isso é importante na vida de todos nós. Por isso a direção da igreja trouxe-nos mais esses ensinamentos, para que haja um perfeito entendimento dessa parte da doutrina em todos os corações, para que, principalmente, não só nós que já estamos vivendo em união, continuemos nesse caminho e em santificação, mas também os que estão incautos, ou seja, os que não estão sabendo vigiar, que estão sendo imprudentes, que examine-se a si mesmo, como está aqui no boletim, para poder buscar essa comunhão com Deus, com os seus santos e uns para com os outros, para que haja essa perfeita unidade de espírito que Jesus pediu a Deus na sua oração sacerdotal. Então que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe muitos irmãos e os ajude, encontre um espaço no coração de todos, cheio de humildade e de bondade, para unir todos os nossos corações. Amém. Agora nós temos uma outra mensagem, muito preciosa ao coração do nosso povo, porque estamos nos aproximando de uma data muito importante no calendário de nossa Igreja Apostólica, que é a data de 10 de junho, onde comemoramos juntos, todo o povo apostólico, toda a igreja, a data do aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa e também a existência da igreja. São 2 aniversários que anualmente nós comemoramos, não só para festejarmos, mas também para nos lembrarmos do que foi feito por nós, e do fundamento da igreja, e dos planos de Deus para poder salvar a humanidade. Então, isso tudo decorre dessa data de 10 de junho. Eu vou ler para os irmãos entender a mensagem. Mensagem para 10 de junho. A glória da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica. Para nós, povo apostólico, a data do dia 10 de junho nos traz recordações da vida preciosa da Santa Avó Rosa, quando esteve entre nós durante 16 anos, cumprindo o seu ministério glorioso com seu grande amor, bondade e justiça, e nos ensinando a ter um amor profundo por Jesus, por Maria Santíssima e também por essa Igreja Apostólica, a sua doutrina e a sua disciplina.
Certa vez, quando a direção da igreja orava, Jesus, nosso Senhor, mostrou, através do dom precioso da Santa Avó Rosa, de revelação e também de profecia, que era para ser comemorado o aniversário de organização da Igreja Apostólica na data de nascimento da Santa Avó Rosa, no dia 10 de junho. E explicou que a igreja, isso foi Jesus quem falou aos outros dois da direção, o irmão Bispo e a irmã Odete. E explicou que a Igreja Apostólica nasceu neste dia, junto com ela, Santa Avó Rosa. Por isso, nós comemoramos o aniversário da igreja no dia do aniversário de nascimento desta Santa de Deus, conforme a orientação de Jesus, nosso Senhor. Nós, apostólicos, comemoramos não apenas o aniversário da organização da Igreja Apostólica, mas também a restauração da obra do Reino dos Céus na terra. Celebramos a existência da Igreja Apostólica como obra de fé, instituída por vontade do Pai de Jesus, nosso Senhor, com o objetivo de cumprirmos a nobre missão de anunciar a mensagem do Reino dos Céus, que é o Evangelho de Jesus, que Jesus pregou quando esteve na terra, para os bons e humildes de coração, que aceitarem com amor e humildade esta mensagem e se santificarem para herdarem o reino dos céus. Portanto, celebramos em 10 de junho o surgimento de uma igreja que veio dos céus, veio para lutar e vencer na terra, para anunciar a vinda do Espírito Consolador e para tornar a revelar a pessoa de Jesus, o seu Evangelho e a sua palavra, para que muitas almas sejam conduzidas ao Pai Celestial e preparadas e santificadas para toda a eternidade. A Igreja Apostólica recebeu a nobre missão de revelar a verdade dos céus, para que muitas pessoas de boa vontade e fé compreendam a Deus e passem a amá-lo e servi-lo com reverência e com lealdade. Decorre disso tudo o grande significado da data de 10 de junho. No entanto, devemos a existência da Igreja Apostólica, organizada com doutrina perfeita e disciplina que santifica e moraliza aqueles que aceitarem a nossa mensagem, ao ministério glorioso da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. A Igreja Apostólica e tudo quanto a ela se refere é um tesouro precioso que a Santa Avó Rosa recebeu de nosso Senhor Jesus, por meio de tudo quanto Ele revelou a ela, com o objetivo de santificar a Igreja, o seu povo e ensinar a direção da Igreja, como doutrinar a respeito da prática do bem e da justiça, para que os fiéis aprendessem a ser honrados em seu viver, a serem bondosos e fiéis para vencerem as lutas de cada dia. Um fato inédito e de grande significado para o progresso desta obra de Deus foi aquele que Jesus usou para completar o preparo da Santa Avó Rosa, porque ela foi preparada por Jesus, pelo próprio Jesus. Muitas coisas Ele foi mostrando a ela, foi revelando em vários dias, vários tempos, 16 anos, Ele foi mostrando a ela muitas coisas. Além de revelar doutrina, profetizar muitas coisas que iriam acontecer no futuro também, Ele foi preparando o espírito dela de uma forma tão perfeita que ela pudesse, quando chegasse o dia dela exercer o galardão de Espírito Consolador, o espírito dela já estivesse preparado perfeitamente, não faltasse nada. Porque normalmente os santos que deixam o seu corpo na terra, que lutou na terra pela obra do reino dos céus, recebeu o galardão para isso e subiu aos céus, eles receberam um preparo espiritual lá nos céus, ou seja, por um determinado tempo, para depois eles poderem vir à terra,
atuar em favor do povo de Deus. No caso da Santa Avó Rosa não foi assim. O espírito dela, nesses 16 anos, enquanto ela esteve à frente da igreja, Jesus foi preparando paulatinamente o espírito dela. Inclusive dessa maneira, como aqui foi mostrado. Ele ia levava o espírito dela toda semana para os céus. Para lá ela receber a bênção de Deus, receber as suas orientações, os seus ensinamentos, e também ficava junto com Maria Santíssima, com São Pedro, com os outros apóstolos. Eu me lembro uma vez que, certa vez, Jesus permitiu, se não me falha a memória, foi um dos apóstolos, se eu não me engano, foi o próprio São Pedro que levou o espírito dela uma vez no fundo do mar, para poder conhecer as profundezas do mar, que o homem jamais chegou até lá. E ela teve essa grande glória. Foi uma das preparações do espírito dela, que Deus deu, Jesus deu, usou para poder prepará-la, para quando fosse o momento certo, de que o espírito dela, o corpo tombasse, e o espírito fosse arrebatado aos céus, imediatamente o espírito já estava preparado para atuar como espírito consolador. Não precisaria mais de um tempo para poder haver esse preparo. Tanto porque também a igreja iria ficar sem aquele que iria ensinar exatamente a respeito do Consolador, que aconteceu na pessoa do Santo Irmão Aldo. Então, quando ela herdou o galardão, imediatamente ela já entrou no exercício do seu ministério de Espírito Consolador, se revelando ao Santo Irmão Aldo, ainda quando o corpo dela ainda estava sendo velado na matriz antiga, na sede, na rua Tuiuti, e ela mostrando tudo o que era para ser feito, da forma que era para ser ali o enterro, tudo, e para revelar, também falar algumas coisas para a direção da igreja, para poder ensinar o povo e mostrar ao povo que ela era a grande bênção que Jesus tinha prometido ao seu povo, principalmente aos apóstolos, quando ele disse que ele não deixaria o seu verdadeiro povo órfão, mas ele enviaria um outro santo, semelhante a ele, que receberia dele as suas orientações, os seus preparos, para poder atuar no meio do povo. E essa promessa se deu com a Santa Avó Rosa, porque ela foi merecedora desse galardão, ela foi fiel, desde menina ela foi santa. Deus conservou o espírito dela em santidade, com o seu poder. Uma das suas companhias foi Maria Santíssima, que a guardou, que a amparou, que a protegeu, para poder ela alcançar essa santidade também e conservar o seu espírito conforme Deus criou, com as virtudes, com as qualidades e com os dons do Espírito Santo do Pai, para poder, no momento oportuno, dirigir a sua igreja. Então foi um preparo muito importante que a Santa Avó Rosa recebeu de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Por muitas vezes, disse o nosso Santo Irmão Aldo, nosso Senhor levou o espírito da Santa Avó Rosa aos céus, para que ela conhecesse as belezas celestiais, e ficasse junto com Maria Santíssima e dos santos apóstolos, para ser preparada na grande missão que Jesus anunciou aos santos apóstolos, que ele enviaria o Espírito Consolador, conforme está registrado no Evangelho de São João, nos capítulos 14, 15 e 16. São João deixa muito claro isso, a promessa da vinda de um outro Espírito semelhante ao de Jesus. Ele não sabia com quem iria se cumprir, não sabia se seria com um dos santos apóstolos, ou com outra pessoa que iria vir e iria alcançar esse galardão, mas ele sabia que ia existir um outro santo, semelhante a Jesus, que vinha com o mesmo poder, a mesma virtude, a mesma sabedoria e a mesma autoridade, para poder dirigir e governar o reino dos céus na terra. A Santa Avó Rosa sempre foi muito amada nos céus, desde quando ainda estava em seu corpo físico na terra, e se entregou de todo o coração a Jesus para cumprir seu santo ministério.
Ela era muito amada por nosso Senhor Jesus, conforme Ele mesmo revelou a direção da igreja. Numa ocasião em que os três oravam juntos, através da Santa Vó Rosa, Jesus revelou que ela já era conhecida como Rainha dos Céus, e afirmou o seguinte: eu a amo profundamente e assim também o meu Pai a ama muito. A Santa Vó Rosa era também muito amada por Maria Santíssima, muito considerada e respeitada pelos santos apóstolos e por todos os santos e anjos que compõem o poder do nosso Pai Celestial. Estimados irmãos, saibam que a Igreja Apostólica é, por conseguinte, na terra, uma das glórias do Consolador. Assim sendo, todo o nosso povo precisa dar muito valor a tudo quanto a Santa Vó Rosa realizou, para que pudéssemos ter uma igreja repleta da graça de Deus, e que conta com toda a sua virtude e o seu poder. Essa mensagem é de nosso santo irmão Aldo, quando ainda estava entre nós. Estimados irmãos e irmãs de todas as idades, comemoremos os 2 aniversários de 10 de junho, com muita gratidão aos céus, pela existência dessas 2 vidas preciosas, a Santa Vó Rosa e a Igreja Apostólica. Com todo o amor e gratidão aos céus, a Deus o Pai e a Jesus nosso Senhor. Nós do Conselho convidamos aos irmãos e às irmãs de todas as nossas congregações que puderem, venham participar em nossa sede a partir da quarta-feira, dia 7 de junho, até o domingo, dia 11 de junho, desta festa maravilhosa. Venham, prezados irmãos e irmãs, pois esta data é muito valiosa para o povo apostólico. Aí está, irmãos, uma mensagem muito valiosa. O tempo não me permite mais prosseguir com uma explicação ampla, grande desse ensinamento, mas vamos juntos comemorar a data de 10 de junho com esse amor e com esse reconhecimento em nossos corações, dando valor a tudo que a Santa Vó Rosa nos deu, porque se não fosse ela, nós não teríamos uma igreja tão perfeita, tão poderosa como nós temos, se ela não tivesse sido fiel a Jesus, e o santo irmão Aldo também. Jamais teríamos alcançado uma perfeição espiritual a qual nós alcançamos. Por isso, guardem essa fé em seus corações, sejam fiéis a Santa Vó Rosa, ao santo irmão Aldo, que estarão sendo fiéis a Deus e a Jesus e a Maria Santíssima. Amém. Antes, eu separei também um testemunho muito lindo que uma de nossas irmãs contou. Assim escreveu-nos da cidade de Ortigueira, estado do Paraná. Essa irmã frequenta na congregação de Telêmaco Borba. Em sua carta de 2 de maio de 2017, nossa irmã Maria Gordiman dos Santos: no mês de setembro de 2013, minha netinha com 3 anos de idade, a Isabela, sofreu um acidente. Um objeto muito pesado caiu sobre ela. Minha nora pegou-a nos braços, desmaiada, e a levou ao hospital. Ela foi direto para a UTI. Nos exames médicos foi constatado coágulo e uma fratura por dentro da cabeça. Seu rostinho ficou muito inchado. Na madrugada do dia seguinte, ela voltou do desmaio. Conversando, foram feitos novos exames e, para surpresa dos médicos, a fratura e o coágulo haviam desaparecido. Um dia antes, eu sonhei com o irmão Aldo. Ele estava sentado em uma cadeira com uma criança no colo. Todos os dias, em oração, eu peço a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo em favor da minha família. Minha netinha ficou internada durante 3 dias e teve alta hospitalar. Ela é uma criança saudável, louva e glorifica ao nosso Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por essa e tantas outras graças recebidas. Assinado Maria Gordiman dos Santos, resido em Ortigueira, no estado do Paraná. Aí está, irmãos, mais uma
um testemunho do grande poder de Deus que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm manifestado na vida do nosso povo. Então eu deixo essas palavras em vossos corações, para que tenham sempre uma fé viva, firme e poderosa. Amém. Antes de finalizar com uma oração, eu agradeço muito a presença de todos os irmãos, seu silêncio, a sua reverência e o seu respeito que deram em todo o transcorrer da nossa reunião. Que a Santa Avó Rosa os ajude muito e os conserve sempre nesse respeito e nessa reverência. Agradeço todo o corpo ministerial também, formado pelos obreiros, diáconos, diaconisa, pastores, pregadores, coristas, regentes e músicos, que nos ajudaram a realizar um bom trabalho a nossa santa reunião. Os membros, de uma maneira geral, se porventura tiver alguém nos visitando pelas primeiras vezes, agradeço muito a sua presença. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus e de Deus nosso Pai, e fique conosco nesse santo caminho e recebam também o entendimento necessário para poderem crer nesses santos poderosos. Vamos agora finalizar com uma oração. Eu vou orar em favor de todos. Peço a gentileza, estão assentados, se possível se coloquem em pé para orarmos. Com a reverência de todos, porque o momento é muito sagrado. Oremos. Ó bondoso, santíssimo, glorioso, onipotente e eterno Deus, nosso Pai Celestial. Chegamos, Pai, ao término de nossa reunião. Com muita alegria em nossa alma, prestamos ao Senhor nessa hora a nossa adoração sincera. Também ao Teu Santíssimo Espírito, a Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador, a nossa Mãe Maria Santíssima, a querida e Santa Avó Rosa, que é o nosso Consolador, e também ao nosso Santo Irmão Aldo. E também a todo o Teu poder celestial, Pai, formado pelos Teus santos e pelos Teus anjos. A nossa gratidão sincera, ó Deus de amor, por o Senhor ter manifestado a Tua glória e o Teu poder, através dessa igreja apostólica, através do ministério glorioso da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, e também do nosso querido e santo irmão Aldo, o nosso santo pastor. Pai bendito, nós Te adoramos, Te louvamos e Te glorificamos, porque vemos e constatamos a Tua glória sendo manifestada na vida do Teu povo, com uma doutrina perfeita e poderosa, podendo assim com a Tua unção perfeita e poderosa, dar santidade, consagração ao Espírito dos que Te amam, que creem no Senhor e nos Teus santos que o Senhor enviou, para poder estar nessa terra, assim dirigindo e governando a Tua Santa Igreja, ó Pai bendito. Por isso nessa hora todo louvor, adoração, gratidão a Ti, ó Deus de amor, pelo Senhor manifestar sempre a Sua glória e o Seu poder, em favor dos bons e humildes de coração. Por isso nessa hora também adoramos a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e a todo o poder celestial, por tudo o que tem feito por nós também. Somos muito gratos, muito agradecidos pelas bênçãos que nós temos recebido dos céus. Constantemente esses milagres têm soado aos nossos ouvidos, que têm acontecido no meio do nosso povo, também dando provas do Teu grande poder, ó Santa Avó Rosa, ó Santo Irmão Aldo, para poder assim enxugar as lágrimas dos olhos dos Teus filhos, para poder assim também glorificar ao nosso Deus bendito. E assim é nessa hora eu entrego em Tuas santas mãos, ó Santa Avó Rosa, ó Mãe Maria Santíssima, ó querido e Santo Irmão Aldo, a vida desses Teus filhos que estão presentes nesta reunião, também os ouvintes do programa Hora Milagrosa e os internautas que têm fé e confiança nos Teus grandes poderes, que atua sobre nós e assim confia nos Teus ministérios e lutam para poder viver em santificação e em união. Peço que os ajude nas suas necessidades, dando a eles, ao Espírito deles, muita força também, muita fé, muita coragem, com a unção do Espírito Santo de Deus, para que eles sempre tenham virtudes necessárias e precisas, para poderem serem santificados, serem consagrados, serem fiéis a Deus, e honrem o nome de Filho de Deus e de apostólicos nessa terra, vivendo uma vida honrada e consagrada, por onde eles quer que estejam. Abençoe também a vida daqueles que estão enfermos, muitas vezes não puderam vir e estão em seu lar, ou até mesmo no leito do hospital, clamam também pelo Teu santíssimo nome,
lembrando-se desta reunião, desta noite, e suplica a tua graça e o teu poder, para que seja manifestado na vida deste. Eu rogo nessa hora que assim, se for da vontade do Pai eterno, que o corpo continue a lutar nessa terra, que seja curadas as enfermidades com a unção poderosa do Espírito Santo de Deus que a Senhora nos dispensa. Também seja solucionados os problemas daqueles que passam por lutas na vida, estão enfrentando dificuldades, muitas vezes no seu trabalho, na escola, no seu lar. Enfim, a Senhora conhece a luta e a vida de cada um dos teus filhos, que os teus filhos enfrentam. Também entrego na tua presença esses pedidos que foram colocados na caixinha de oração, rogando a Senhora, o Santo Irmão Aldo e a Virgem Maria que interceda por eles, ajudando-os para que eles sempre tenham fé, coragem, firmeza de ânimo, para poderem vencer essas lutas, essas dificuldades. Se crerem, confiarem, merecerem, no momento certo, a luta irá cessar, o problema irá se findar, e também até mesmo a cura de uma enfermidade, se for da vontade de Deus, irá se realizar. Por isso, eu agradecemos muito a todo o poder celestial, e rogo nessa reunião também, que abençoe o pão de cada dia deles, o trabalho, os seus lares, o estudo daqueles que estudam, o comércio daqueles que têm o seu comércio, a sua fábrica, enfim, de onde eles tiram o seu sustento, que sejam ricamente abençoados, para que eles tenham sempre no seu lar o pão de cada dia deles, para viverem também honradamente nessa terra. Para que assim seja, prezados irmãos, recebamos todos nessa hora a bênção em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, na comunhão do teu Santíssimo Espírito. A bênção em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, da Mãe Maria Santíssima, da querida e Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e a bênção do nosso Santo Irmão Aldo, recaia sobre todos nós e o nosso viver. Tudo seja para a honra e glória de todo o poder celestial, e também para a felicidade e a paz, o consolo e o conforto de cada um de nós. Por tudo, a nossa gratidão sincera a todo o poder do nosso Deus bendito, ao nosso Deus, ao teu Santíssimo Espírito, ao teu Filho amado, hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor a todos, um bom descanso e uma boa semana.